Oi, pessoal! Gente, essa daqui é a Meg. Meg, você veio participar da aula da Prof. de Bio? Biolindos e biolindas, sejam bem-vindos! Essa daqui é a Meg, é a cachorrinha da minha irmã, certo? Ela mora com a gente, ela é bem sapeca, bem espoleta. E ela tá aqui hoje para fazer uma participação especial, porque a nossa aula de hoje vai ser sobre animais, certo? Então, para você que quer aprender um pouquinho mais sobre animais, nós vamos falar hoje mais especificamente sobre a origem dos animais, certo? Da biodiversidade animal e a origem deles. Então, fica junto com a gente, né, Meg? Que vai ser um sucesso essa aula. Eu sou a professora Maiara, professora de Ciências e Biologia, e hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre a origem e a biodiversidade dos animais, certo? Os animais, eles são um dos grupos mais abundantes que a gente tem dentro daquele sistema de classificação de reino, certo? São aproximadamente 1 milhão de espécies, divididas em 35 filos. Se eu perguntasse para vocês qual é a diferença de um animal para uma planta, por exemplo, você saberia me dizer? Bom, você pode dizer... professora, eu acho que... Bom, os animais se mexem, as plantas não, né? Acho que isso seria uma boa diferença. Bom, meu caro Biolino e Biolinda, existem animais que não se mexem também, são chamados animais sésseis, como, por exemplo, os poríferos, as esponjas do mar, certo? Então, acho que essa não seria uma boa resposta, mas até o final dessa aula você vai descobrir, então, quais são as características que definem os animais. Nós, seres humanos, de acordo com o sistema de classificação biológica, aquele sistema de classificação que divide as coisas, sabe, em reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, sim, de acordo com esse sistema de classificação, os seres humanos são considerados animais também, certo? Mas o que te faz ser parente da esponja do mar ou, por exemplo, de um platelminto ou de uma minhoca? Se é que dá para considerar que nós somos parentes deles, né? Bom, é isso que nós vamos tentar descobrir até na aula de hoje. O que tem os animais em comum? Os animais, de maneira geral, eles ocupam diversos nichos ecológicos, certo? Só para você dar uma lembrada, nicho ecológico está relacionado aos hábitos que os animais têm. Além de terem vários nichos ecológicos, os animais também ocupam diversos tipos de ecossistemas. Eles têm os mais diversos habitats. Então, tem animais que vivem desde ambientes super gelados, né, como a Antártida, ou ambientes muito quentes, como o deserto. Tem animais que vivem na água, outros que têm seu habitat terrestre e assim por diante. Então é um filo com uma diversidade gigantesca. Antes de começar a falar especificamente das características dos animais, nós temos que nos perguntar como é que surgiu então essa classificação dos animais, quem foi que começou a estudar eles primeiro e de onde que eles surgiram, certo? Para lembrar isso, eu tenho que lembrar um pouquinho de vocês de um cientista muito famoso, que nós já ouvimos falar muito dele, chamado Charles Darwin. O Charles Darwin, ele fez uma viagem que durou aproximadamente 4 anos e 9 meses, a bordo de um navio chamado Beagle. Com esse navio, Charles Darwin, ele saiu da Inglaterra, local onde ele morava, e passou basicamente por todo o mundo, fez algumas paradas no Brasil também, mas um dos locais mais importantes em que Charles Darwin parou foi uma ilha chamada Ilha de Galápagos. O que ele viu nessa ilha de tão importante? Bom, ele observou nessa ilha que determinados grupos de animais, se fossem separados de uma ilha para outra ilha, eles acabavam gerando espécies diferentes. Uma das observações mais interessantes que Charles Darwin fez foi observar diferentes tentilhões. Tentilhões são pássaros, certo? Eu vou deixar uma imagem aqui do lado para vocês. Bom, o que Charles Darwin observou? Ele observou que os tentilhões faziam parte da mesma espécie de pássaros, só que, de acordo com a localização em ilhas diferentes, separados ali geograficamente, eles foram adquirindo bicos diferentes. Então, Charles Darwin, a partir disso, começou a falar de uma especiação, que seria o quê? Justamente esses animais separados em barreiras geográficas diferentes, que acabavam adquirindo características diferentes, adaptadas ao local onde eles estavam vivendo, a comida, a disponibilidade de água,
o que fazia eles terem características diferentes. Foi a partir dessa diversidade observada por Charles Darwin que surgiu, então, a teoria da seleção natural. O que seria a teoria da seleção natural? A teoria da seleção natural diz justamente que animais que são aptos para viver em determinados locais, eles vão se reproduzir mais e deixar mais descendentes. Então, animais que estão adaptados a um determinado ambiente, eles têm maior capacidade de reprodução. Eles vivem mais, para começar. Por viverem mais, eles conseguem se reproduzir mais do que os outros animais que acabam vivendo menos. Então, eles geram mais descendentes. A seleção natural é a teoria que diz que justamente os animais mais fortes, os indivíduos mais fortes, vão sobreviver ao meio, enquanto que os mais fracos vão acabar morrendo, vão ser selecionados naturalmente. É essa teoria da seleção das espécies que explica o surgimento de novas espécies ao longo do tempo, certo? Sabe-se que os conceitos divulgados por Charles Darwin e o que foi estudado por ele são conceitos e são teorias amplamente aceitas em todo o universo científico atualmente, mas elas não são consenso entre os pesquisadores. Nós sabemos que existem diversos outros pesquisadores que aceitam diversas outras teorias para a especiação, para a origem das espécies, surgimento, desenvolvimento delas, e uma das que surgiu mais recentemente, por exemplo, foi a teoria do design inteligente. Então, o que eu quero ressaltar aqui para vocês é que, independente da teoria aceita por determinado grupo ou não, é importante conhecer as teorias, conhecer os argumentos a que elas se propõem, para entender o que cada uma dessas teorias explica. É necessário aqui que haja respeito entre as comunidades, porque há muitas vezes briga aí, certo, entre os criacionistas e entre os evolucionistas sobre quem está certo e quem está errado, mas a nossa questão aqui não é discutir quem está certo e quem está errado, é estudar ciência. E a ciência tem essas duas partes, tem cientistas que acreditam no evolucionismo e cientistas que acreditam no criacionismo. Então a base de tudo aqui tem que ser o respeito. Bom, falando em toda essa parte então do desenvolvimento aí do pensamento de onde surgiram os animais, nós chegamos à questão então, como é que nós começamos a estudar os animais? Como é que se sabe os animais que já viveram? E daí a gente vai entrar numa coisa chamada registro fóssil. Bom, então quando nós falamos aqui dos registros fósseis dos animais, nós vamos estar falando, a partir de agora, da perspectiva evolucionista do surgimento da vida e do surgimento desses animais. Então nós vamos seguir agora a linha de raciocínio evolucionista para a explicação de como os animais surgiram. Então, muito se estuda hoje os animais, o surgimento deles, através de fósseis, como eu falei anteriormente. O que são fósseis? A palavra fóssil vem do latim fossilis, que significa retirado por escavação. E hoje em dia nós temos fósseis não só apenas de animais, mas nós temos fósseis também, por exemplo, de plantas, de vermes, certo? Rastros deixados por vermes, rastros deixados por animais. Isso tudo são considerados fósseis. E os fósseis, eles podem surgir a partir de um processo de mineralização, onde eles acabam virando rochas, acabam se mineralizando. Também existem fósseis dentro de âmbar, como por exemplo aquele mosquitinho que está lá dentro de um âmbar no filme Jurassic Park. Isso também é considerado um fóssil. Existem fósseis também que foram congelados e existem fósseis que são rastros de animais, como eu falei para vocês também, e outros que foram encontrados em areias e assim por diante. Então existem vários tipos de registro de fósseis. Todas essas evidências de fósseis, elas estão sempre alinhadas com a teoria das eras geológicas. Todas essas evidências que foram preservadas em fósseis são anteriores ao período do Holoceno. O período do Holoceno significa os últimos 10 mil anos. Então, de acordo com a teoria da evolução e essa separação em eras geológicas, os animais teriam surgido lá no período pré-cambriano. O período pré-cambriano teria ocorrido há mais ou menos 700 milhões de anos atrás, certo? Então, os animais teriam surgido lá no período pré-cambriano, mas eles tiveram um grande boom, um grande desenvolvimento, digamos assim, mais especificamente, lá no período cambriano. Foi aí que começou a evolução e a especiação maior dos animais. A partir dali a gente consegue encontrar o maior número de fósseis. É claro que nem todos os animais que viveram na Terra, eles foram fossilizados.
muitos desses animais, de acordo com os evolucionistas, passaram pela Terra e não possuem registro fóssil. Então, o que se faz hoje em dia? Se estuda a anatomia e embriologia dos fósseis de diversos tipos de animais para compreender, então, para construir cladrogramas, para construir árvores filogenéticas que dizem, então, quem é parente de quem, qual grupo está próximo de qual grupo, e daí a gente consegue construir, então, e observar os famosos grupos monofilético, parafilético, polifilético dentro dos cladrogramas. Mas essa aula de cladrogramas é outra parte de uma outra aula que a gente vai ter. Bom, então essa seria aí a explicação sobre o surgimento dos animais. Então, quando eles teriam surgido, como é que teria começado esse processo de evolução deles. Agora que nós vimos, então, o processo de surgimento dos animais e como eles surgiram, como eles se desenvolveram, uma história rápida aí, nós vamos ver agora, então, quais são as características principais do grupo dos animais, então. Animais, eles são seres eucariontes, isso quer dizer o quê? Que eles possuem um núcleo organizado, eles possuem uma carioteca, que é uma membrana que vai envolver o material genético e vai formar um núcleo dentro dessas células. Além disso, eles são multicelulares, isso quer dizer que eles são constituídos por diversos tipos diferentes de células que são especializadas em alguma função para esse organismo. E os animais também são seres heterótrofos ou heterotróficos. Isso quer dizer que eles não produzem o seu próprio alimento, diferente das plantas que são autótrofas e produzem o próprio alimento. Então, essas três características bem básicas seriam colocadas então como características incomuns entre esses grupos de animais. Então, repetindo, eles são eucariontes, heterótrofos e multicelulares. E como eu falei para vocês, nós temos 35 filos aproximadamente de animais, mas nós podemos citar aqui, por exemplo, os poríferos, os quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, equinodermata, artrópodes, cordados e assim por diante. Diversos tipos de animais, então a gente vai desde esponjas do mar, água-vivas, minhocas, caranguejos, ostras, siris, mexilhões, polvo, lula, elefante, girafa, cachorro, estrela do mar, ouriço da terra, urso polar, raposa, gato, passarinho e assim por diante. Então, diversos tipos de animais que a gente pode citar. Então é um grupo muito grande e não dá para falar do grupo todo num vídeo só. Então, nos próximos vídeos, em outras videoaulas, nós vamos ver grupos específicos de animais e as características que colocam eles dentro desses grupos específicos. Então, para resumir, na aula de hoje a gente viu um pouquinho então da origem dos animais, como eles surgiram, como é que eles desenvolveram, passamos aí pelo processo de seleção natural, que explica como ocorreu a especiação e essa diferenciação em vários grupos, e vimos também as características principais que definem os animais como sendo animais, certo? Se você ficou alguma dúvida com relação a essa aula, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você quer perguntar ou contribuir, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder para vocês. Foi um prazer, até a próxima aula, um abraço a todos!